estamos aqui com o engenheiro especialista em riscos e segurança, o Gerardo Portela. Seu Gerardo, muito boa noite para o senhor. Boa noite, é uma satisfação estar falando com os ouvintes da CBN, com você. Muito obrigada, nós que agradecemos. Bom, senhor Gerardo, considerando, é claro que o senhor não esteve no local, não tem condições de ter uma definição, né, exata sobre o que está acontecendo, mas se o alojamento do CT do Flamengo não tinha o registro da prefeitura e da forma como a gente viu as imagens, já dá para dizer que houve negligência do clube? As investigações já estão em curso e tem duas esferas importantes. A questão técnica, né, para que as lições sejam aprendidas e não volte a acontecer acidentes como esse, e a questão mais policial, a questão penal, que segue na esfera realmente da investigação policial. Uma coisa tem a ver com a outra, né? E o que a gente já observou é que algumas exigências legais, pelas informações que temos, não foram cumpridas. Isso por si só já pode sim encaminhar para um reconhecimento, uma tipificação, que seria o termo técnico da área jurídica, de algum ilícito, algum crime relacionado. Agora, sobre o ponto de vista técnico, né, que são as lições para que a gente não repita o problema novamente em sequência, a gente observa que é uma situação de tentativa de ampliar ali a área de trabalho, porque há uma desorganização pelas imagens do local, os pontos de saída com obstruções, equipamentos, não há sinalização, indicação de por onde sair, não temos informações de alternativas de porta, não vimos sistemas de combate a incêndio eficientes, mas há uma imagem de um extintor muito insuficiente para fazer frente a um incêndio como aquele. Enfim, uma sucessão de falhas, não tinha alarmes, era um local onde muitas pessoas dormiam agrupadas. Tudo isso mostra que realmente houve um lapso técnico, e a grande pergunta que deveríamos fazer aí aos responsáveis é de como isso foi feito, se realmente houve um projeto, quem foi o responsável, ou se foi feito amadoristicamente e sem a percepção dos riscos, levando aí a um preço altíssimo em número de vidas humanas. A impressão é de que foi feito de forma amadora, né, pelas imagens que a gente tem e pelo material também desses alojamentos, né? Não parecem ser alojamentos construídos efetivamente, né? Quando você faz um projeto, tecnicamente, você vai ter que criar uma especificação técnica para os materiais, você vai ter que descrever o seu projeto, mesmo que seja provisório, uma instalação provisória, ela é feita dentro de um projeto, dentro de um planejamento. Então, quando isso é apresentado ao Corpo de Bombeiros, ou mesmo a um profissional, né, ele vai usar as boas práticas da engenharia, as normas disponíveis, que são conhecidas dos engenheiros, para checar essas questões da instalação elétrica, dos materiais. A gente percebe pelas imagens que as chamas foram muito rápidas, progrediram de uma forma muito rápida. Isso significa que o material era talvez apropriado para um depósito ou para algum material sem maior risco, mas não talvez para um alojamento, o que poderia caracterizar se é um caso ou outro, é um documento de planejamento, de projeto, mas é isso que deveria ser questionado junto aos responsáveis, e se eles assumirem que não tem, que fique a lição. Não pode ser feita dessa forma a construção de um local num clube conhecido, tão importante, ou mesmo em qualquer outro lugar, mas muito mais num clube como o Flamengo, uma precariedade tão grande, sem nenhum lastro técnico, sem nenhum questionamento. Praticamente
o famoso puxadinho, improvisação, o provisório definitivo. Isso é muito triste. Espera-se mais daqueles que estão no comando de instituições grandes como esse clube tão querido e amado. Pois é. Esse material, pelo que nós vimos pelas imagens, pelas informações que o senhor tem, esse material, uma vez que é queimado, ele pode produzir uma fumaça muito mais tóxica? Sim. E talvez isso explique a falta de reação, né, dos jovens, a dimensão da tragédia. Que estão sendo divulgadas, tem uma em especial em que as chamas estão na parte superior e de repente cai uma pequena porção em chamas, né, alguma parte do material da parte mais alta cai e toca numa das paredes. Parece que quando ocorre isso, parece que a parede vira uma cortina de chama. O que significa isso? Esse material é extremamente inflamável. Pelas imagens, trata-se de um material extremamente inflamável. Ou então, algum produto inflamável se espalhou por aquela parede, porque não é assim que uma parede de alvenaria, por exemplo, se comporta diante de chamas. O que o senhor imagina que seja? Que material? Ali me parece, pelas imagens, né, a gente tem que aguardar a investigação possível, algum material plástico ou de material que não seja resistente o suficiente, do tipo autoextinguível, porque existem materiais que são autoextinguíveis. A gente tem um exemplo, por exemplo, lá no acidente da Boate Kiss, um material, um revestimento para a questão da qualidade do som, né, no ambiente fechado de uma boate. Eles utilizaram um material muito inadequado, que não era autoextinguível. Então, esses erros são cometidos quando não há engenheiros envolvidos, quando não há um engenheiro que também submeta o projeto a uma fiscalização, ou não atende às recomendações da fiscalização. A gente tem informações aí de que a prefeitura já havia, de alguma forma, manifestado a inadequação daquela instalação, mas aí existe aquela luta. Na verdade, tem dois elementos muito importantes em acidentes grandes como esse. O primeiro é a questão da prioridade da segurança, porque se você realmente prioriza na hora de colocar na mesa lá, nós vamos ter essa vitória, se nós colocarmos esse pessoal aí, nós vamos ganhar tanto em dinheiro, nós vamos conseguir ampliar nosso horizonte. Então, a segurança foi lembrada no final. E esse é um primeiro erro. E o segundo erro, tão ruim quanto mesmo que eu queira fazer a segurança, que eu jamais gostasse de ver um cenário como esse, mas a ignorância daqueles que estão à frente não deixa eles perceberem o risco, ou seja, a percepção de risco baixo. Sobre esse segundo elemento, o Brasil como um todo, e por isso a gente tem tantas tragédias se repetindo, carece muito de uma elevação da cultura de segurança, que começa desde a escola, para que as pessoas tenham um espírito questionador. Então essas crianças, esses adolescentes lá poderiam ter questionado, eles poderiam falar, isso não está muito confuso para sair daqui à noite? Será que pode pegar fogo? Será que o ar-condicionado, essa instalação, esse fio, será que está legal? Então, essa é uma forma que um rapaz poderia ter, mesmo adolescente, de encarar um local onde ele vai dormir por noite. Mas, por um lapso de educação nossa, o Brasil está se tornando um país onde as pessoas não dão prioridade à segurança e, o pior, às vezes ignoram os fundamentos daquilo que pode salvar suas próprias vidas. E com agravante aqui, no caso desses jovens especificamente, porque eles vêm de classes sociais mais baixas e que, portanto, convivem com essa precariedade. Né? Há uma banalidade, uma banalização. Se fosse um jovem de uma outra classe social, certamente estranharia. Sim, é triste isso, e não querendo acusar ninguém, mas a própria história torna essa situação cruel com eles, né? Porque talvez para eles fosse a melhor instalação onde eles já dormiram. Então imagine, né? O que essas pessoas poderiam fazer para ter um olhar crítico para aquilo, uma perspectiva de melhorar de vida e tudo. Então, é uma crueldade
da situação como um todo, porque eu não acredito também, pelo menos eu prefiro pensar assim num primeiro momento, que alguém lá tivesse a intenção, que algum gestor ali do clube tivesse uma intenção de que algo tão terrível acontecesse. Mas aí entra a questão da prioridade, aí entra a questão da ignorância, de não entender e não perceber o risco. Claro. Se as crianças não tinham condição, alguém deveria ter. E se alguém não é especializado, que chame um engenheiro, que faça tudo corretamente dentro da engenharia, submetendo-se também à fiscalização. Claro. O senhor fala da ignorância, mas e o aspecto também econômico? Porque você construir um alojamento seguro, decente, com engenheiro, demanda um custo maior, né? Com certeza. Isso deve ter pesado na decisão de fazer um puxadinho. Isso, é a questão da prioridade. Porque se nós perguntarmos às pessoas em geral o que acham da segurança, muitos dirão que é a número 1, é a prioridade. Mas na hora ali de tomar uma decisão entre um ganho financeiro que parece bastante razoável, em relação a um outro risco. Então, entre o risco de perder dinheiro e o risco de um acidente acontecer, até por ignorância, acaba optando por não correr o risco de perder dinheiro ou de gastar mais do que gostaria. Então, a questão econômica é abordada naquele aspecto que eu disse da prioridade. Se realmente for um valor independente das tentações que o poder econômico possa gerar, né? Aquele valor vai prevalecer. São vidas humanas, são jovens que precisam dormir bem, precisam acordar bem, estão com a sua segurança entregue a nós. Então, isso é o nosso valor máximo, essa nossa prioridade. Então, isso se eles têm noção do perigo que estão passando. Agora, o pior ainda além disso, ainda nem sequer ter a consciência por ignorância, né? E não consultar quem poderia ajudá-los. Então, nesse sentido, eu vejo que a questão econômica, e aí vai para uma esfera nacional, porque a gente teve aí o recente acidente em Brumadinho e outros acidentes que mostram que as pressões econômicas a serem decididas por gestores que não conhecem a parte técnica e tratando de assuntos técnicos, pode ser desastrosa. E é um aprendizado que o Brasil vai ter que fazer rápido para que outros acidentes não aconteçam em sequência, porque eu não acredito em coincidência. Como especialista, a gente nunca considera coincidência. A gente sempre vê alguma conexão, e a gente vê aí, por exemplo, que teve um temporal antes que causou grandes estragos em toda a cidade, e talvez possa ter também danificado a parte elétrica, outras partes ali da instalação. Enfim, existem muitas conexões. Como os gestores decidem onde colocam a prioridade, se no dinheiro ou se na segurança. E tudo isso tem alguma conexão e acaba formando a nossa cultura, que precisa ser melhorada nisso, embora tenha muitas coisas positivas, mas nesse aspecto de segurança precisa ser bastante elevada. Os riscos são negligenciados, né? Infelizmente. Agora, e a prefeitura? Porque aí tem os órgãos públicos de controle, né? Porque se as empresas, e no caso aqui o clube, não está cumprindo, a prefeitura não tinha dado alvará. Mas não deveria fiscalizar o que estava acontecendo? Afinal de contas, é um clube. Sim, a prefeitura, e quando o problema é maior, né? Tem um impacto maior, até o Estado e a federação também, tem um papel fundamental. A fiscalização, né? Critérios rigorosos para que as instalações sejam corretamente construídas. Tudo isso é estabelecido pelas autoridades e pelo poder público. Entretanto, nós que somos da área técnica, a engenharia recomenda que aquele que gera o risco e o perigo seja responsável por prover toda a proteção. Porque imagine, o Corpo de Bombeiros, por exemplo, ou a Prefeitura, a fiscalização é de 100%, tem que fiscalizar tudo, desde o problema de uma instalação, de uma grande indústria, de uma grande usina nuclear, até um pequeno problema, o Corpo de Bombeiros vai tirar lá o gatinho que está em cima do
do telhado, da árvore, e é o animal de estimação, o bombeiro é que vai. Sim. Então, aquele que gera o risco é o maior responsável. A prefeitura, o Estado e o governo federal são muito importantes e tem que fiscalizar. Mas aquele que gera o risco, ele está criando o problema. Então, ele tem que fazer isso assistido pela boa técnica da engenharia. E não apenas depender, porque a fiscalização desses órgãos, por eles terem que fiscalizar praticamente tudo, então não é especializado. E só aquele que está fazendo a obra, um engenheiro que está ali, que tem o nome dele, tem o CREA ali, esse que conhece as vulnerabilidades do trabalho que está sendo feito, e ele deveria ser o primeiro interessado. Mas no Brasil, infelizmente, existe o vício do legalismo, que é você quer só ficar de bem com os fiscais, ficar regularizado, oficializado. E aí essa briga entre fiscais e aqueles que executam não produz nada de bom. Deveriam trabalhar em parceria e tentando evitar acidentes como esse. Então, realmente a responsabilidade maior, no meu entendimento, é de quem gera o risco. E os demais autoridades devem sim fiscalizar, fazer o seu papel. Ok, senhor Gerardo, muito obrigada, viu, pela entrevista. Boa noite aí para o senhor. Tá. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, que eu espero não seja para falar de tragédia. Com certeza. Tá bom, seu Gerardo. De prevenção. Sim, Gerardo, por sempre de prevenção. Boa. Gerardo Portela, que é engenheiro especialista em riscos e segurança, conversando conosco.